Vamos ler a palavra do Senhor. Quero meditar com vocês hoje. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo e os irmãos repetem o mesmo versículo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Versículo de número 3. Eu vou ler e, na sequência, os irmãos já leia o mesmo versículo. Graças a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelos louvores. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela palavra lida. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo momento da oferta. Mas neste momento, ó Deus, estaremos ministrando a Tua palavra. Pai, que o nosso coração esteja acessível à Tua palavra. Pai, que o Teu povo possa entender aquilo que o Senhor quer dizer a eles hoje. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, tome o vosso assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é simples. Ela é simples. E a bênção de Deus está disponível a todos. A bênção de Deus está disponível para você e para a sua casa. O Salmo 139, o salmista ele traz um relato de muita importância para a nossa vida e para a compreensão. Para a compreensão. O salmista, ele diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus no teu livro, ou seja, no livro dele. Então, o primeiro ponto que eu preciso levar em consideração é que você, nós, não somos fruto do acaso. Se você está aqui é porque existe um propósito maior. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele planejou cada indivíduo. Cada um de nós foi planejado por Deus. Então eu gostaria que você já mudasse, girasse a chave da sua vida. Que você não é qualquer um. Você é um projeto de Deus aqui na terra. É o primeiro ponto que eu preciso assentar no meu coração. Você é um projeto de Deus. A segunda coisa que eu preciso assentar no meu coração e viver. Eu preciso buscar compreender qual é o plano de Deus para a minha vida enquanto na terra eu estiver. Então isso tira da minha cabeça a ideia de que eu tenho que viver a vida como ela é. Eu preciso entender que eu preciso viver a vida de acordo com aquilo que Deus escreveu.
Então, a primeira ação da minha parte é compreender essas coisas. Primeiro, eu não sou fruto do acaso. Segundo, se eu estou aqui é porque alguém planejou. E esse alguém chama-se Senhor Deus. Os meus dias foram escritos por Ele. E aí vem algo muito importante que eu quero que você grave isso na sua cabeça. Todos os meus dias foram escritos por Deus no livro dele. Então, a ideia de viver de acordo com aquilo que penso e que acho, ela precisa ser tirada. Eu não tenho que viver de acordo com aquilo que penso ou que acho. Eu preciso viver de acordo com aquilo que o meu Criador escreveu. Então, não sou eu o regente da minha vida. Não sou eu que dito as regras e as normas da minha vida. Tem alguém que dita as regras e as normas da minha vida. Foi aquele que escreveu os meus dias. Se eu levo isso em consideração e começo a entender essas coisas e praticar aquilo que Deus quer ao meu respeito, a minha vida, sem dúvida alguma, será uma vida totalmente diferente daquela que possivelmente estou vivendo. O grande desafio nosso é exatamente esse. É deixar de viver de acordo com os meus olhos carnais e passar a viver de acordo com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, se não falha a memória, no capítulo 5, versículo 7, da sua primeira carta aos irmãos de Corinto, ele diz: nós temos que viver por fé e não por vista. O mesmo Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então significa dizer que a minha vida não é qualquer vida. Eu tenho alguém que rege ela, eu tenho alguém que direciona ela, e eu tenho alguém que escreveu os meus dias. Esse alguém que escreveu os meus dias, ele conhece na sua presciência, ele conhece o meu início e meu fim. E só vai dar certo de chegar no fim que ele escreveu, se eu viver aquilo que ele escreveu. Se eu deixar de viver aquilo que Deus escreveu ao meu respeito, o meu fim não será o fim que Ele escreveu. É por isso que eu preciso abrir os meus olhos e começar a viver e começar a analisar o que eu estou fazendo da minha vida. Às vezes eu estou envolvido com tantas coisas da vida aqui na terra e estou deixando de viver aquilo que Deus escreveu. A gente sempre, quando alguém está fazendo aniversário, a gente vai dizer: você está entrando num novo ciclo da sua vida. Então escreva agora a sua história de forma diferente. Nós não temos que escrever história. Já foi escrita. Nós temos que viver a história. O nosso Deus que escreveu a história no passado, eu vivo ela no meu presente, seguindo para o futuro, que é o presente de Deus. Então eu vou chegar exatamente aonde Deus quer. E partindo desse princípio, eu não tenho que ficar lastimando ou dizendo que Deus não me ama e que as coisas não acontecem da maneira correta na minha vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação que eu preciso olhar com cautela para eu viver. Presta atenção no texto em que você e eu lemos, no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai abençoar, já abençoou. Quando é que Deus me abençoou? Quando Ele estava escrevendo os meus dias. Quando é que essa bênção ela foi chancelada? Quando Cristo desce e morre e ressuscita. Foi chancelado a minha bênção. Eu já sou abençoado. Eu não serei, já sou. A bênção está na minha vida desde antes de ser formado.
Presta atenção nas coisas. Aí você, como servo de Deus, serva de Deus, fica lastimando, andando de cabeça baixa, dizendo que Deus não te escuta, que Deus não te ouve, que você é miserável, que você é mais ruim do que todos. Esses pensamentos não são pensamentos de paz. Esses pensamentos não provêm de Deus. Esses pensamentos provêm de situações e circunstâncias que te cercam. E essas situações que te cercam te faz viver uma vida miserável. É por isso que Paulo disse, eu creio que foi Paulo que escreveu, Hebreus capítulo 12, versículo 1 a seguir, ele diz que nós precisamos de nos livrar dos embaraços. Os embaraços que é produzido à nossa volta, que nos prende, gera em nós pensamentos maus contra nós mesmos, pensamentos de impotência, pensamentos de fraqueza, pensamentos de impossibilidades. São circunstâncias que geram pensamentos que afligem a nossa mente. Só que eu tenho que entender que eu não preciso viver desse jeito. Existe um Deus no céu que escreveu os meus dias no livro dele. Imagina, entra agora na sua mente e vai até a eternidade, se você consegue fazer isso, através do Espírito. E veja através dos olhos da fé o dia que o Senhor Deus sentou na sua cadeira, na sua escrivania e começou a escrever os dias. E lá na eternidade ainda ele escreveu: o Romário vai nascer na época tal, no tempo tal, ele vai ser assim, vai andar assim, vou abençoar ele agora, porque ele será próspero. O mesmo Deus escreveu os seus dias, escreveu Giovanni, escreveu Jackson, escreveu Silas, escreveu você, ele escreveu os nossos dias. E disse: está abençoado, vai nascer lá no século 20, vai nascer no século 21, mas a minha bênção já está sobre ele, sobre ela. Se eles entenderem e viver aquilo que eu escrevo, serão bem-aventurados. O problema é que nós queremos viver ao nosso modo. Queremos escrever nossa própria história, fazer de acordo com aquilo que pensamos. O achismo humano arrebenta com a nossa vida. Aí veja bem, olha o que ele revela aqui para os irmãos de Éfeso, e revela a nós mais uma vez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não foi só com uma ou duas ou várias, com todas as bênçãos espirituais. Por quê? Pastor, então está falando de bênção espiritual? Claro que tem que ser bênção espiritual. Por que o Senhor fez isso? Porque o Cristo que nós cremos, ele está assentado nas regiões celestes, e a bênção que eu e você precisa está contida nele. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, capítulo 2, ele diz: olha, só entende as coisas do Espírito quem é espiritual. Se você compreender que para você gozar das bênçãos de Deus, você precisa deixar de ser carnal, você precisa ser crente de verdade, para você usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. O que o Senhor quer que a gente faça? Ele quer que a gente mude a postura. Ele quer que a gente mude de postura. Lá nas regiões celestes, presta atenção. Deixa eu conjecturar aqui agora, né, pregador Jackson? Deixa eu conjecturar. A sua bênção está lá, na dispensa de Deus. A porta está aberta, destrancada, destravada. Você precisa apenas entrar, pegar aquilo que você quer, e você vem e materializa essa bênção no mundo físico, e você vai gozar daquilo que você quer. Presta atenção. Olha o que Jesus disse. Coloca para nós aí, João, capítulo 15, versículo 7, se não me falha a memória. Vamos ver se é esse texto mesmo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Pedireis o quê? Não, fala mais alto. Pedireis o quê? Tudo.
não é só parte. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será pronto. Está aí a chave. Está a chave diante de todos nós. Primeiro preciso de sair do nível dos homens, entrar no nível de Deus, que é o espiritual. Eu preciso ir na dispensa dos céus, e trazer para o mundo físico aquilo que eu preciso para o mundo físico. Vai materializar se eu compreender essas coisas. Tudo que pedis em meu nome eu vou fazer. Agora entenda uma coisa. Coloca para nós aí, Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós vamos extrair apenas um trechinho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olhe para cá. Quando você pedir algo da parte de Deus, a primeira coisa que será analisada, quando você for protocolar a bênção que você quer, você vai lá para protocolar a bênção que você quer. A primeira análise que é feita no mundo espiritual é o seu coração. Tem muita gente que o pedido está lá no protocolo, nem sai de lá, Jacques. Está lá no protocolo, tem gente protocolando oração todo dia. Todo dia protocola uma oração, todo dia protocola. E o avalista está olhando, o avaliador está olhando a intenção do coração. Qual é a intenção? É para glorificar a Deus ou para exaltação pessoal? Qual é a intenção daquilo que você pede? Senhor, eu quero um carro novo, um carro zero, para eu andar. Sim, mas qual é a intenção? Qual é a intenção? É mostrar para alguém que você agora tem um carro novo? Ou a sua intenção é glorificar ao Senhor, porque Ele te deu um carro novo? Não adianta, a avaliação ela será feita, mas a bênção de Deus está disponível. Então eu preciso me adequar à realidade bíblica. Eu preciso abrir o meu coração e colocar para fora tudo aquilo que eu entendo que não é agradável ao Senhor. E como é que eu entendo? É baseado na palavra. Eu preciso estudar a palavra de Deus para compreender as coisas de Deus. Se eu não estudar a Bíblia, eu não vou entender. E eu vou ficar dando tiro no escuro, vou estar batendo com a cabeça na parede, e não vai acontecer. Eu sei que você conhece alguém que já ora há tanto tempo, há tantos anos, ora pela mesma coisa, fala com Deus a mesma coisa, e Deus não ouve. Mas não é que Deus não ouve, Deus ouve todas as vezes. Só que a resposta é negativa, porque a intenção está errada. Quando Caim e Abel levou a oferta, a primeira avaliação que o Senhor Deus fez foi exatamente a intenção. Abel estava levando uma oferta voluntária, com coração voluntário. Caim já não estava da mesma forma. Por isso Deus recebeu Abel e a sua oferta, e Caim e a oferta foi rejeitado. A bênção de Deus está disponível para você e para a sua casa. Tem bênção para mim, tem bênção para você que já está até ultrapassada, porque era para aquele tempo, e eu não reclamei a bênção. Já até passou do tempo de receber, porque eu não reclamei a bênção, eu não busquei, eu não resgatei a bênção. E o mais incrível, tudo isso é gratuito. Tudo isso é gratuito. A única coisa que Deus requer é um coração adorador, é um coração voluntário, é um coração quebrantado, é um coração voltado para a adoração. É a única coisa que Ele exige. Não exige mais nada, irmão Paulo. É só o coração voluntário e adorador. Vai acontecer milagres na sua vida. Deus vai fazer milagres acontecer na sua casa, se você entender o que a palavra de Deus exige. Olha para cá e finalizo agora.
Você já percebeu a quantidade de gente que prega por aí, falando que Deus vai operar, que Deus vai fazer, e você não vê as coisas acontecendo? Mas por quê? Porque está faltando entendimento da palavra, está faltando compreensão da palavra. Busquemos compreender melhor a palavra de Deus para que a gente possa acessar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Às vezes eu fico pensando, quando nós chegar no céu, em algum momento, porque o tempo lá não vai, o tempo nosso não existirá lá. Eu fico imaginando a gente andando lá e daqui a pouquinho a gente vai presenciar onde estava a nossa dispensa das bênçãos, para a gente ter vivido aqui na terra. Estou conjecturando. Aí lá tem tantas bênçãos, poxa, por que eu não vivi isso? Nossa, isso aqui também eu poderia ter vivido. Meu Deus, isso aqui, rapaz, eu poderia ter vivido isso aqui e não vivi. Olha isso, meu Deus, eu não vivi, mas por que não viveu? Porque não está procurando entender. Presta atenção, abre os olhos. Você não tem noção do que é que Deus tem para você e para a sua casa, para a sua família. Deus tem tantas coisas boas para colocar diante de você e da sua casa, mas vamos entender o que Ele está dizendo. E a bênção vai chegar na sua casa, na sua família, na sua descendência. Deus vai operar milagres, maravilhas, mas precisamos compreender o que a palavra de Deus nos orienta nesta noite. Olha para o seu coração. Vou repetir. Nós falamos muito tempo aqui sobre o coração. E o problema ainda continua no nosso coração. Vamos buscar sempre limpar o nosso coração. Tirar do nosso coração aquilo que não agrada a Deus e colocar a palavra dEle. Vamos plasmar ela dentro de nós e viver aquilo que a palavra nos orienta, e a nossa casa será totalmente modificada. A nossa vida será totalmente modificada pelo poder da palavra de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação daquilo que você já recebeu de Deus e daquilo que você poderia ter recebido. Olha para o seu coração agora, dentro do seu coração. Dá uma verificada. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Quais são os pensamentos que passam por ela? Quais têm sido as suas atitudes? O seu comportamento quando ninguém te vê? Como você está lidando quando você está sozinho, conversando pelas redes sociais? Como você está lidando com essas coisas? Como você está lidando com os acessos? Como você está lidando com o seu coração? Como está a sua vida? Deus, Ele está vendo e contemplando tudo que nós estamos fazendo aqui na terra. De Deus ninguém se esconde. Deus olha para mim e para você e enxerga aquilo que só nós estamos vendo. Deus sabe dos seus segredos. Deus sabe dos seus pensamentos. Deus sabe o quanto você está lutando para ser uma pessoa melhor. Deus sabe de todas as coisas. E Deus está vendo que você está insistindo em se tornar uma pessoa melhor. E hoje Ele vai te ajudar. Vai te ajudar a sair dessa situação que há tanto tempo você luta para sair. Você só precisa se derramar diante dEle. Só precisa se derramar diante dEle, verdadeiramente. E Ele vai agir na sua vida como nunca antes. E vai derramar sobre a sua vida uma bênção sem medidas. Vai derramar sobre você a mesma bênção que derramou na casa de Obed-edom. A sua casa será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Os seus bens serão abençoados. Os seus animais serão abençoados.
a sua terra dará frutos, será próspera, para a glória do nome de Jesus. Querido Senhor Deus, olha para o coração da tua igreja. Veja, Senhor, o Senhor que é poderoso, que tudo está, ó Deus, diante da tua presença. Não tem possibilidade alguma de esconder algo de ti. O Senhor está presente em todos os lugares. Os seus olhos são como chama de fogo. O Senhor vê tudo, Pai. Olha para o coração de cada um dos meus irmãos. Olha para a mente de cada um dos meus irmãos. Senhor, ajuda, Pai. Ajuda-nos a vencer as dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a jogar para fora aquilo que não te agrada. Porque nós queremos viver aquilo que o Senhor escreveu para a nossa vida. Porque a tua presença é tudo o que a gente precisa para vencer as adversidades e para usufruir das bênçãos dos céus. Ó Deus, quantas bênçãos nós poderíamos estar vivendo, mas ainda não estamos vivendo porque nós não nos adequamos à tua vontade. Mas nesta noite, Pai, nos faça compreender estas coisas e nos faça, Papai amado, a ter uma postura diferente diante do Senhor e dos homens. Senhor, abençoa a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, para que eles possam, ó Pai, viver uma vida, ó Deus, diferente na tua presença. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora e pedimos a tua bênção, Senhor, para cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém.